A paz do Senhor, irmãos. Sou a Laira, congrego na Brasil para Cristo de Santa Maria Sul, na quadra 207, área especial número 2, e a nossa pastora dirigente é a pastora Terezinha. Agradeço a oportunidade de contribuir para a nossa congregação através da leitura bíblica diária. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3 de Neemias, onde abordaremos sobre a distribuição do trabalho. Este capítulo apresenta um panorama geral de toda a operação para o levantamento de portas e muros de Jerusalém. Vamos juntos ler o capítulo 3 de Neemias? No versículo 1 diz: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e até a Torre de Ananeu. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Iri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Juntos deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. A cujo lado, reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Bazeiá, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaias, filho de Uz, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Aromafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Assabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Bate-Moabe, como também até a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Alóis, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-lhe e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 covados da muralha até a torre do monturo. À porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Querem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. À porta da fonte reparou Salum, filho de Cós-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro de Açu de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Azubuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Erum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da
casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Assub defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Balau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Bedaias, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois, repararam os decóitos, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, repararam Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele, Semaias, filho de Secânias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anô, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de Uribes, até a casa dos servos, do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ouribes e os mercadores. Percebam que eles consagram ao Senhor todos os feitos. Com a dedicação dos sacerdotes, juntamente com Neemias, os muros e portas foram reerguidos. Mas precisamos entender que também houve uma organização e distribuição do trabalho para definir as áreas de atuação e as respectivas equipes em toda a extensão do muro. Ao percorrermos todo o capítulo, é mencionado sobre a realocação de portas que haviam no muro. Lá haviam pelo menos 10 portas e 4 torres. Para a realocação, foram citados 38 trabalhadores e 12 grupos distintos, sendo homens, mulheres, pais, filhos, superiores. Vale ressaltar que existiam trabalhadores que não foram mencionados, mas que contribuíram para a obra do Senhor. Ali havia espaço para todos e era importante a contribuição de todos. O que tiramos disso é que sempre há espaço e lugar para todos nos planos de Deus. No versículo 5, diz que os nobres se recusaram a colaborar por medo de represália ou por outro motivo. Eles foram os únicos mencionados que não contribuíram para a obra. No livro, não é mencionado sobre a extensão do muro a ser construído, nem a largura e a altura, mas sabemos que deveria ser suficientemente longo e alto para resistir aos ataques dos inimigos. Vamos nos aprofundar sobre o significado das portas? A primeira porta é a Porta das Ovelhas. Esta porta ficava nas proximidades do templo e do tanque de Betesda. Foi a primeira mencionada em Neemias e simbolicamente é a mais importante. A Porta das Ovelhas era usada para a passagem dos sacrifícios no templo. Esta parte do muro era a área onde foi prioridade dos sacerdotes, pois eles enfatizavam a prioridade da adoração. Esta foi a única porta mencionada no texto como consagrada. Após isto, eles seguiram a reconstrução até as 2 torres, Sem e Ananeu. A segunda porta é a Porta do Peixe. Esta porta se refere a peixes e, por extensão, a pescadores. Jesus começou seu ministério chamando pescadores e lhe propôs fazê-los pescadores de homens. Em Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." A mensagem que a porta traz é sobre a restauração de uma vida de testemunho. Fala de reprodução e crescimento através do serviço mais sublime de ganhar almas para Cristo. A terceira porta é a Porta Velha.
Ela traz como mensagem a restauração e retomada do velho, mas sempre um novo caminho. O caminho trilhado pelos antigos profetas e apóstolos e por todos os que tornaram a decisão de viver sobre a graça de Deus. A quarta porta é a porta do vale. Esta porta estava situada no lado sul do muro que dava acesso ao vale de Inom. Vale nos remete à provação, angústia e dificuldade. Mas a Bíblia diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Esta porta tem como mensagem a restauração da fé e confiança em Deus, que há de nos sustentar nos momentos mais difíceis da caminhada. A porta do monturo é a quinta porta. Monturo é lugar de despejo de lixo e imundícies. Tanto a porta do vale quanto a do monturo ficavam na parte sul do muro. Ambas davam acesso ao vale de Inom, lugar em que inicialmente os idolatras sacrificavam seus filhos. O lugar foi contaminado pelo rei Josias e se tornou um emblema de pecado e maldição. A mensagem da porta fala sobre a restauração da comunhão com Deus após os eventuais tropeços e escorregadas da caminhada. Toda a contaminação do pecado durante a nossa caminhada deve ser lançada pela porta do monturo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. A sexta porta é a porta da fonte. Esta porta estava situada no lado leste do muro e sugere a presença de uma fonte ali. A sua mensagem tem como a restauração da unção do Espírito Santo em nossa vida. A porta das águas é a sétima porta. Ela estava situada no mesmo lado da porta da fonte. Esta porta tem como mensagem a restauração da santidade de vida pela assimilação e prática das Escrituras. A oitava porta é a porta dos cavalos. Os cavalos eram usados pelos soldados na guerra e em muitos serviços do cotidiano dos seus donos. Esta porta traz como mensagem a restauração da entrega incondicional ao serviço do Senhor. A nona porta é a porta oriental. Como o nome sugere, esta porta ficava no lado leste do muro e do lado leste do templo. Era o acesso principal ao templo. Esta porta tem como mensagem a restauração do reino do Senhor Jesus sobre a terra. A última e não menos importante é a porta da guarda. A porta da guarda era interpretada por alguns como a porta de acesso a lugar de revista de tropas ou inspeção. Portanto, esta última porta traz a mensagem do que devemos guardar e também daquilo que Deus tem guardado para nós. Para finalizar, a mensagem que este capítulo traz é como é importante o papel de um líder administrar conflitos. Neemias fez este papel com excelência. Quando percorremos todo o capítulo, podemos verificar a organização diante da obra. Precisamos tirar este exemplo para nós, com dedicação, organização para concluir todas as obras que o Senhor tem para conosco. Precisamos entender que o serviço foi concluído por ter pessoas dedicadas na obra do Senhor. Quando olhamos os versículos atentamente, percebemos que todos ali foram de suma importância para que a obra fosse concluída. Precisamos nos atentar que todos nós temos um lugar especial na obra do Senhor. Somos todos parte do corpo de Cristo. Finalizo aqui o capítulo de Neemias e agradeço mais uma vez a oportunidade de ajudar na leitura bíblica diária. A paz do Senhor e fiquem com Deus, irmãos.